E aí, galera, beleza? Pessoal, essa aula vai ser um pouco diferente, é uma aula prática, tá certo? Vou trabalhar com vocês aí, praticando, lá do início do livro 2, certo? Do capítulo, que vai tratar sobre calorimetria. É necessário você estar com o material de vocês em mãos para a gente poder fazer o acompanhamento aí, tá bom? Da resolução dos exercícios. Importante, né, para a gente poder ter um entendimento aí e tirar as dúvidas, tá bem? Então, as questões teóricas a gente discute aqui, tá certo? E as práticas eu vou para a lousa e resolvo elas lá na lousa. Como, por exemplo, a primeira questão, ela é uma questão teórica que necessita do entendimento aí, tá certo? Da parte prática também. Vamos lá. Primeiro diz assim, ó, a unidade de medida, tá certo? No SI de capacidade térmica é, pessoal, lembrar que capacidade térmica, só colocar aqui, ó, C maior, ele vai ser a quantidade de calor dividido pela variação, tá bom? De temperatura. Esse Tzão aqui é a temperatura. Pessoal, no SI, quantidade de calor, calor é energia, é dada em joules. Temperatura é dada no SI, Kelvin. Tranquilo? Nós sabemos que comumente, ao invés de joules, é utilizada a caloria. Calorias, tá certo? E, em vez de ser utilizado o Kelvin, bastante utilizado o grau Celsius, principalmente no nosso país. Então, fica para a gente como gabarito aí a questão que trouxer para a gente, ó. Porém, é comum utilizarmos a unidade calorias por grau Celsius e no SI, joules por Kelvin. Tranquilo? Beleza? Então, gabarito é a letra C. Certo? Questão simples. Essa aqui é fácil demais. Segunda questão, pessoal. A segunda questão diz o seguinte: dois corpos feitos de mesmo material, mas com massas diferentes, recebem a mesma quantidade de calor. Em relação à temperatura, é correto afirmar que ele dá aí as alternativas. O gabarito da questão é a letra A, tá bom? Aquela que diz que o corpo de menor massa sofrerá a maior variação de temperatura, indicando que a capacidade térmica depende da massa. Tá bom, pessoal? A capacidade térmica, ela depende diretamente da massa, sendo constantes as quantidades de calor e o calor específico, massa e variação de temperatura, que são inversamente proporcionais. Tá certo? São as duas únicas questões teóricas que nós temos aqui. A terceira até a oitava questão, ela é um pouco mais prática, tá bom? A terceira questão, eu vou fazer a leitura aqui do material, tá bem? Para a gente poder resolver aqui ela aqui no quadro. A questão, ela fala o seguinte, acompanhe comigo aí, ó. Um corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico, não estou falando de capacidade, estou falando de calor específico, aquele Czinho, tá bom? O C menorzinho. De calor específico, 0,4 calorias por grau Celsius, determine a quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Aqui, pessoal, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente vai usar aquela fórmula do macete, tá certo? Aquela fórmula, a famosa fórmula padrão aí de calorimetria, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui isso. Onde diz que Q é igual a massa, tá bom? Calor específico, Czinho, vezes a variação de temperatura. Tranquilo? Esse aqui é o famoso macete. Pessoal, para a gente poder resolver, a gente extrai os dados da questão para facilitar. Ó. Colocando aqui os dados da questão, ele deu o valor da massa, tá certo? A massa é 200 gramas.
Tranquilo? Ele deu o valor do calor específico, que é 0,4 calorias por grau Celsius. Tranquilo? E ele deu também para a gente aí as temperaturas. Temperatura inicial, 5 graus Celsius. Temperatura final, 35 graus Celsius. Como a gente vai utilizar a variação de temperatura, é a final menos a inicial. Se quiser calcular separadamente aqui, ó, já faz logo. 35 menos 5 igual a 30 graus Celsius. Tranquilo? Beleza. Agora, nós substituímos esses valores aqui na fórmula. Substituição de fórmula. Tá bom? Então, vai ficar quantidade de calor necessária. A massa é 200 gramas. Vezes 0,4. Vezes a variação de temperatura que a gente já calculou aqui, ó. 30 graus Celsius. Ok? Multiplicando tudo isso aqui, pessoal, vai dar 2.400 calorias. Calorias porque eu estou trabalhando aqui em calorias, tá certo? Então, o meu calor específico, pessoal, professor, eu vou botar em joules ou em calorias? Se o meu calor específico está trazendo a unidade de medida em calorias, eu vou colocar a minha quantidade de calor em calorias. Perdão aí que deu um pigarro aqui. Então, o gabarito da terceira questão é 2.400 calorias. Ou você pode colocar assim, ó, ou 2,4 quilocalorias. Tá bem? Se quiser transformar para joules, é só multiplicar esse valor aqui por 4,2. Tá bom? Esse valor aqui por 4,2. Beleza? Quarta questão. FRGSS. GSS. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz assim, ó. Um corpo de 2 kg recebe 8.000 joules. Beleza? Ele está dando aqui, ó, a quantidade de calor em joules. Tá bem? E sofre uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Pessoal, ele já está dando o valor do delta teta, tá certo? Da temperatura, da variação de temperatura. O valor do calor específico desse corpo em joules por quilograma graus Celsius é de quanto? Ele facilitou aqui a questão porque ele já te deu a massa em quilogramas e já te deu a quantidade de calor em joules. Então, não precisa converter nada. É apenas substituir isso aqui na fórmula. Tá bom? Eu vou abrir o espaço aqui, ó. Faça um print de tela aí para você depois fazer as suas correções. Ok? Vou apagar aqui para a gente poder fazer essa outra questão. Olha só, a fórmula é a fórmula básica, que é a massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Quem é que eu quero encontrar? O calor específico. Então, o calor específico é igual a quantidade de calor dividido pela massa vezes a minha variação de temperatura. Quais são os dados que a questão traz, que ela fornece para a gente? Ela fornece a massa, ela fornece a variação de temperatura e fornece a quantidade de calor. Coloca do ladinho assim, ó, quantidade de calor. Ele forneceu aí para a gente 8.000 joules. Tranquilo? É 8.000 joules. A massa, 2 kg, certo? E a variação de temperatura, que foi de 100 graus Celsius. Tranquilo? Agora a gente vai aplicar essas informações, substituir na fórmula, o resto é a famosa matemática básica. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Nosso
calor específico vai ser 8.000 dividido por 2 vezes 100. Ó, para facilitar aqui, ó, não perder muito tempo, simplifica aqui. 80 dividido por 2, sobra para a gente 40, olha só, joules, quilograma, graus Celsius. Que vai ser a alternativa A. Tranquilo? Vamos fazer aí o print da tela, que são as informações. Eu sempre aconselho os alunos a colocar os dados da questão de maneira organizada, assim, ó. E depois manipular a forma da maneira para você colocar a variável que quer calcular e só substituir. Aí fica uma conta simples, uma conta fácil de se realizar, tá bom? Então, vamos passar para a próxima aí, que é a quinta questão. A quinta questão, pessoal, fala assim, ó. Para se manejar o ferro, é necessário aquecê-lo a temperaturas próximas de 500 graus Celsius. Tranquilo? Considere que, para a fabricação de uma espada, sejam necessárias 500 gramas de ferro e que, para moldá-lo, é necessário que se aqueça essa quantidade de ferro, essas 500 gramas, de 20 graus Celsius para 520 graus Celsius. Quanto calor será utilizado em calorias? Olha só, ele é bem específico, ele quer em calorias, tá bom? A gente faz o que a questão pede. Para o aquecimento do ferro, supondo que seu calor específico seja 0,1 calorias por graus Celsius. Pessoal, mais uma vez, vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria. Essa aqui, ó, fórmula do quimacete. Eu vou deixar ela aqui já, não vou nem apagar ela. Vou deixar ela aqui, ó, no padrão aí, para a gente se sintonizar com ela. Beleza? Vou apagar essa aqui. Ok? E vamos aqui extrair os dados que a questão fornece para a gente. Ele fornece para a gente aí, ó, a massa do ferro, tá certo? Vou colocar aqui, ó, os dados. Ele fornece para a gente a massa, que é 500 gramas, tá certo? Fornece a temperatura inicial e a final. Ele não dá aqui a variação de temperatura. Na verdade, ele deixa bem claro, né, que são necessários para aquecer, né, para manejar o ferro, temperaturas próximas de 500 graus. Aí ele te dá uma temperatura inicial de 20 graus e uma final de 520. 520 menos 20 vai dar uma variação de 500 graus. Tranquilo? Mas eu vou colocar aqui, porque às vezes tem um aluno que confunde. Temperatura inicial do ferro aí está 20 graus Celsius. E a temperatura final do ferro aí está 520 graus Celsius. Tranquilo? Calculando a variação de temperatura, eu vou ter 520 menos 20, que é igual a 500 graus Celsius. Tranquilo? Beleza? Quer mais de informação que ele deu para a gente aí? Calor específico, que é 0,1, tá certo? Calorias, graus Celsius. Ok? Isso aqui é a unidade de medida e o valor do calor específico. Beleza? Agora ficou fácil. Agora vamos substituir esses dados aqui naquela bendita formulazinha ali, ó. Então vai ficar assim, ó. Quantidade de calor necessária é a massa, as 500 gramas. Calor específico, 0,1. Variação de temperatura, 500 graus Celsius. Tranquilo? 5 vezes 5, 25. Com 4 zero fica 2.500. Certo?
Vou colocar aqui. 2.500. Fica 250 mil. 2.500. Não passou perto, mas passou bem longe, né? Fica 250 mil. Vezes 0,1. Vezes 0,1. Quem tem dificuldade, pessoal, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de fazer essas contas muito livre. Vou colocar mais forte. De multiplicar isso aqui, ó. Tá certo? Isso aqui não é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Eu vou cancelar um zero com um zero aqui, ó. Vai ficar para a gente uma quantidade de calor, tá certo? De, ó, cancelando um zero. 25, 0, 25 mil calorias. Ou 25 quilocalorias. Beleza? Eis aqui o gabarito da questão. A gente vai partir agora para a próxima questão. Se quiser, pode fazer um print de tela. Tá bom? Para vocês. Aqui é a forma mais simplificada, né? Utilizei o prefixo do quilo. Tá bom? Para deixar ela mais condensada. A questão ela não pediu para calcular em quilocaloria, ela pediu em calorias. Tá bom? Deixar dessa forma aqui está correto. Se colocar dessa forma aqui, não deixa de estar correto também. Tá certo? Se você quiser trabalhar isso aqui em joules, quiser converter para joules, basta multiplicar esse valor por 4,2. Tá certo? Porque aí você encontra o valor em joules. Tá bem? Beleza? Um cálculo bem simples mesmo aí. Tá bom? E aí vamos para a sexta questão. Sexta questão, que é uma questão também. Nós vamos trabalhar aí com o que macete. Certo? A sexta questão, ela fala assim, ó, um corpo constituído de uma substância de calor específico, 0,2 calorias grama por grama graus Celsius, e de massa igual a 10 gramas, recebe certa quantidade de calor, tá bem? De calor que determina uma variação de 20 graus Celsius em sua temperatura, ou seja, esses 20 graus Celsius é a variação de temperatura. Tranquilo? Nós vamos calcular aí a quantidade de calor que vai fazer com que ele varie esses 20 graus de temperatura. Tranquilo? Aí a pergunta não para por aí. Qual a variação de temperatura que sofreria 1 grama de água se recebesse a mesma quantidade de calor? Tá certo? Só para me ver aqui como é que está a questão do tempo. Agora foi 18 minutos. Estamos aí quase terminando. Falta a sexta, sétima e a oitava a gente finaliza essa parte dos exercícios, tá bem? Vou apagar aqui, ó, deixar a fórmula aí para a gente. A fórmula aí, pessoal, em calorimetria é a principal fórmula, por isso que ela é chamada de equação fundamental da calorimetria. Beleza? Ele deu para a gente aqui alguns dados, eu vou deixar até aqui, ó. Do ladinho aqui, ó, a massa, só que a massa aí foi, a primeiro momento, foi 10 gramas, tá certo? 10 gramas. Ele disse para a gente que a variação de temperatura foi de 20 graus. E o calor específico da água, a gente sabe que é 1 caloria grama grau Celsius. Esse valor aqui é importante a gente saber. Pelo menos o da água é o básico. Tranquilo? Beleza? No primeiro caso, pessoal, no primeiro momento, vou separar aqui, ó, eu vou calcular quanto de calorias vai ser necessário, quanto de energia vai ser necessário para me variar esses 20 graus Celsius aqui, ó. Então, no primeiro momento, eu vou calcular essa quantidade de calor, que vai ser as 10 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 20. Certo? Então, a quantidade de calor aqui, ó, vai ser 10 vezes 20, tranquilo?
espera aí. Perdão. A segunda substância que é a água. A primeira substância é uma substância que ela tem um calor específico diferente, é 0,2. É só uma correçãozinha aqui, ó. 0,2. Aqui a gente substitui pelo 0,2, tá? É porque nós vamos dividir o cálculo em dois momentos. Primeiro cálculo, para a gente saber quanto de calor vai ser necessário para variar essa substância, tá certo? Em 20 graus. E o segundo momento, a gente vai calcular quanto de temperatura vai variar a 1 grama de água, tá certo? Com essa mesma quantidade de calor aqui. Então, aqui, ó, 10 vezes 0,2 dá 2. Vezes 20. 2 vezes 20, 40 calorias. Tranquilo? Agora sim, segundo momento. Segundo momento, nós já temos a quantidade de calor, que é 40 calorias. Beleza? Agora sim, a substância é a água. Aí o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Ok? Havia feito essa confusão porque no primeiro cálculo eu coloquei o calor específico como sendo da água e ele deu o valor específico dessa substância. Beleza? E nós vamos calcular, no caso aqui agora, é a variação de temperatura, tá bom? A massa de água, ele disse que é 1 grama, tá bom? Então isso aqui facilitou, tá bem? A gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a variação de temperatura. Variação de temperatura que ele vai sofrer. Eu vou passar todo mundo aqui dividindo a quantidade de calor, que dividido pela massa vezes o calor específico. Olha aqui, pessoal. A minha variação de temperatura vai ser 40 dividido por 1 vezes 1. Isso aqui vai resultar 40 graus Celsius. Esse é o gabarito da questão. 40 graus Celsius. Tá bem? Muitas das vezes aqui, vamos supor aqui que a pessoa, ela, numa questão dessa aqui, ela poderia parar por aqui. Tá? Ficaria nesse primeiro cálculo aqui. Questões subjetivas, assim, que você tem que descrever, discorrer, uma situação dessa, depende do corretor, você não iria tirar 0 na questão, fosse uma segunda fase do EMA, no caso, mas não iria ganhar o 100%, tá bem? Pelo menos eu achei que metade da questão até que ganharia. O ideal é você desenvolver toda uma questão desse nível, que eu considero ela uma questão de nível fácil. Fácil para médio, depende do entendimento.